Ô, Guilherme. Hoje Guilherme. Ô, Visão, Deixa eu na improvisa por favor. de resenha. Não, acho que não é essa daí não. A minha está no mochila. Vambora. Improvisado mesmo. Depois que a gente vai começar a falar um monte de merda, os caras falam, o que esses moleques estão falando? Se for até 15, aí no 15 ele faz, ó. Vai ficar público Emenda no papo depois. de traição, tá ligado? Aí termina essa galera. Qualquer coisa eu coloco no cronômetro aqui também. Que isso não chega nem o dia. Vai começar. Na hora já vai encaminhando 10 minutos aí. Tem uma marcação na mesa aqui de fita, na reta do umbigo. Fica retinho no microfone. Show? Quem vai começar? Olha aqui. Deixa eu só colocar o cronômetro. Ô, enche uma garrafa d'água lá, por favor, velho. Pode ir lá, enquanto um estiver falando de lá, deve ser lá pegar uma. Preparado? Tá no coisinho do lado aí, velho. Olha pra mim, não. Olha pra onde, cara? Na redinha do lado, filho. Tá não? Então deve ser essa daí em cima da mesa aí, ó. Não sei. Enche lá pra mim, com todo respeito. Não faz isso não, viado. Não é pra mim, não, viado. Tá reto. Vamos lá? Pode começar? Grava. Calma aí, perdão, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu olho pra essa câmera aqui. A sua câmera é a primeira daqui, essa daqui da ponta, essa geral, essa daqui de vocês dois. Tá, então eu me apresento e apresento o grupo. Não, eu me apresento, cada um se apresenta. Pode apresentar o grupo. Na hora que você for apresentar o grupo, eu vou jogar pra do meio pra pegar todo mundo. Tá. Aqui tá só vocês dois e aqui só vocês dois da direita. Mas no geral o assunto a gente fala, né? Nem olhando pra câmera. Né? Não vou aguentar olhar pra cara do João. Tá, vambora. Comecei aqui. Boa noite, meu nome é Igor. E hoje a gente está aqui para trocar um papo sobre arquitetura de software e como a arquitetura de software pode influenciar, uma má arquitetura de software pode influenciar na construção de um produto, né, de um software e na sua avaliação e tudo mais. A gente está aqui com o Lucas, com o Leandro e com o João. E eu começo esse bate-papo com vocês com uma dúvida, não uma dúvida, mas um questionamento. Vocês já chegaram a usar algum software que, tipo assim, ficava travando muito, ou, por exemplo, você queria fazer upload de algum arquivo, de algum vídeo, você não conseguia usar o seu software, abrir outras abas, outros módulos daquele software sem ter que parar aquele upload, ou algum outro tipo de, alguma outra tarefa no software? Eu tenho um exemplo bem grande, vocês já usaram provavelmente, vocês já mexeram no Gov, né? Já, sim, sim. O Gov tem muitos, eu vejo que tem muitos problemas ali, pelo menos de travamento, e o software é bem lento, talvez seja uma boa eles revisarem a arquitetura. Provavelmente tem algum problema de arquitetura naquele software. Uhum. Então, geralmente, pode ser também eu acho, né? Eu acredito que pode ser um problema de servidor, né? Eu não sei aonde está hospedado. Inclusive, recentemente eu e o Leandro, a gente teve um pequeno problema que a gente foi contratar o serviço de uma hospedagem, né? VPS, e o nosso serviço ele era hospedado lá nos Estados Unidos. Então tinha uma latência ali, Enorme. né? Uma latência ali grande, de cento e poucos milissegundos. Então, assim, eu acredito que para algumas tarefas dentro do sistema talvez ia influenciar um pouco, por exemplo, o carregamento de uma fila ou algo assim. Mas eu não sei se vocês estão habituados a mexer com arquitetura, mas eu tenho pesquisado muito sobre arquitetura de microserviços. Inclusive, pretendo desenvolver um projeto aí voltado para a área agrícola, né? A gente está aprendendo lá na aula do Aurélio sobre modelos de IA e tal. Utilizando a arquitetura de microserviços, né? O meu sistema principal vai rodar todo em Laravel e eu vou ter ali um microserviço que vai fazer essa pesquisa, né? Como é que eu posso dizer? A tarefa que eu preciso fazer com o modelo de IA vai fazer com Python. Então, assim, eu acho muito interessante, acho que vai dar uma agilizada na tarefa e tudo mais. Não, ajuda muito. Eu acho que o microserviço, o maior benefício dele é o desacoplamento, né? Tirar a responsabilidade de uma aplicação geral como monolito e deixar ele distribuído em diversas partes, porque a gente que roda em prod uma aplicação muito grande,
vamos lá, alguma coisa que tem muita concorrência de dados, um e-commerce que tem sempre o lançamento de produto limitado. Se o login tiver no mesmo local do checkout, checkout é certo de cair. Então a pessoa que está querendo efetuar o primeiro, que não tem nada a ver com um lançamento disputado, quer criar sua conta, ele não vai conseguir porque outra área está sendo afetada. Qualquer crash no sistema para tudo, Quebra né? tudo. Então é Isso bem aí. importante mesmo O a gente microserviço ele E o ajuda usuário muito. dividir final, as cara, responsabilidades. O usuário né? final, um negócio que eu aprendi assim, trabalhando durante os anos, feedback de cliente final, ele não quer saber o que a gente vai usar. Exatamente. Ele quer saber Do resultado. do resultado final, ele quer saber como vai usar. Ele não quer saber o que a gente usou no background, no front, qual framework que a gente está utilizando. Ele quer saber Exatamente. mesmo como ele vai utilizar e isso vai ser algo simples para ele, algo eficiente. Eu não sei Sim, se foi assim sim. com vocês, mas, por exemplo, a primeira arquitetura que eu aprendi foi a arquitetura limpa, né? Que tem aquele livro, tá? O Clean Architecture, que a gente aprende ali arquitetura em camada, design pattern, né? Que a gente aprende ali as camadas de repository, de enums, de mods. Então, a gente pode aplicar dentro do MVC também, que inclusive é uma arquitetura ótima que eu amo, o Laravel. Puta Adoro que pariu. não Sim, gosto nem um adoro pouco, lá, não dá. Usa muito MVC. Acho simples demais para aplicação Muito rápida. simples, muito tranquilo de usar, cara. Pra você desenvolver um MVP ou um projeto ali de pequeno, médio porte é Nunca vai ver perfeito. um erro de Sim, core. sim. Muito difícil, cara, entendeu? E a arquitetura de camadas é assim, não é que ela é a mais eficiente de todas, mas pro projeto, por exemplo, que eu e o Leandro a gente trabalha, geralmente, é a mais eficiente, né? Porque a gente não tem algo absurdo para fazer. Por exemplo, a gente não tem que subir um vídeo dividindo ele em chunks, dividindo ele em resolução e mandar para um S3 da Amazon dividido ali em diretórios e tudo mais, depois fazer Bem a monolito visualização dele. mesmo, Ele né? simplifica muito o processo, isso mas aí. também acho que isso depende muito do que o sistema necessita. Exatamente. Sim, sim. Não adianta matar uma formiga com canhão, né? Exato. Eu também não vou botar um banco num monolito, Mano? Exatamente. porque é certo de dar ruim. Então, se for um sistema mais escalável, o ideal não seria usar o MVC, seria ideal estudar Então, outra estrutura ali. A arquitetura MVC, eu acho que você consegue usar assim para um sistema que você deseja, né? Você tem a pretensão de escalar ele para algo maior. Eu acho que você pode sim usar ela, a arquitetura MVC. Só que, por exemplo, chegou num ponto ali onde você tem que executar multitarefas ali simultaneamente. Eu acho que ela não serve mais, porque aí você já lida com microserviços, entendeu? O Eu ideal acho que seria quebrar ali um pouco a exatamente. estrutura. Você pode fazer, por exemplo, você tem um sistema ali que ao mesmo tempo que um usuário, igual o Leandro falou, ao mesmo tempo que o usuário está fazendo o login, tem outro usuário ali fazendo o pagamento e tudo mais, e isso gera muito provavelmente você teria que colocar isso em fila e isso ia gerar um gargalo absurdo, né, no seu servidor. Então é muito melhor você dividir isso em microserviços, um para pagamento, um para autenticação, entendeu? Aí Sim, vai sim. de sistema para sistema, Vai de só sistema para sistema, exatamente. A gente executa, né? Assim, a gente recebe a tarefa, a gente lê o card e dependendo, a gente já vem até com a atribuição feita. Isso aqui vai ser feito MVC, isso aqui vai ser um monolito padrãozão, isso aqui vai ser microserviço. E puxando esse gatilho aí que vocês falaram, tava até com uma dúvida. Vocês já usaram ou tiveram que dar manutenção, criar um sistema que passaram com uma arquitetura assim bem ferrada pra vocês? Que Já, você sabia, assim, famoso isso Já, aqui não, já. sistema legado, né, mano? claro, O famoso legado. sistema legado, eu que Uhum. mexo com PHP, cara, é muito comum fazer isso, né? Ser contratado para poder transformar um sistema legado num sistema moderno, né? Com uma arquitetura moderna, deixar ele mais performático. Nossa, é muito ruim, O cara. último Muito projeto que eu peguei, eu tive que transformar uma estrutura MVC que estava totalmente quebrada, um RM não funcionava de vez em quando, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, e a gente pegou para transformar ela numa arquitetura cliente-servidor, dividindo os serviços ali, então a gente dividiu as responsabilidades e acabou parando o erro. Mas se você... Eu sei ter sido verboso, Cara, é trabalhoso pra muito caramba verboso, bem legado mesmo. Eu acho que era .NET Framework na época, a gente migrou para .NET Core. Mas era uma estrutura que quebrava a todo momento, assim, tipo... Tem Não uma dava coisa pra que demora, entender, né, não cara? tinha como dar manutenção, porque de vez em quando funcionava, aí na parte da tarde não funcionava a mesma função, o mesmo login ali,
crashava. É um negócio que demora, cara. A manutenção, mas aí, pô, nenhum desenvolvedor merece um negócio desse, não. E Não, outra coisa, geralmente, dou exemplo de um emprego antigo, de uma empresa antiga que eu trabalhava, que o programador lá escrevia tudo assim, dane-se, tá ligado? Tipo, ele escrevia do jeito Uma que ele achava, classe do jeito com que vinha na cabeça 20 mil linhas dele. de código. Era tipo, tinham 6 classes no mesmo arquivo e embaixo chamava exato. as classes, executava tudo, Jesus amado, mano. Cara, eu cheguei a trabalhar uma época em indústria e a gente mexia com Proteus, né, da TOTS. E a linguagem DVPL, é a DVPL. Jesus Hoje em dia tem o amado. TLPP, que é a versão tipada, a versão, o TypeScript do DVPL, né? Só que ainda continua sendo muito feio, cara. Eles nem chamam de código, geralmente que os antigos, os dinossauros chamam de fonte. Uhum. Então, o fonte, cara, é tipo assim, uma função, uma classe. 1000 linhas. Cara, 1000 linhas eu acho que era o início da função, cara. Declaração de variável. Era coisa tipo assim, 9, 15 mil linhas. Aí pra você fazer manutenção num negócio desse, sem comentário, sem nada. Negócio antigo. Pra você ter ideia, cara, nem nem, como debugar, nem então. repositório. E fica muito difícil, O porque... repositório é a máquina do meu amigo que tá aqui do lado, do colega que tá em São Paulo. Ô, manda aí o código e tal, de 15 mil linhas, lá que vai de código. E é muito difícil, porque a pessoa vai escrevendo, às vezes você tá trabalhando hoje nessa empresa, amanhã você não tá. A pessoa escreve um código que ninguém entende, só ela, e quando você sai da empresa entra outra pessoa, ou às vezes não é você tá de férias, um exemplo, ninguém consegue dar manutenção naquele código porque a pessoa não entende. E isso vai aumentando a complexidade do sistema e gasta mais dinheiro, não tem que contratar mais pessoas. Exatamente. É tempo também. É tempo e até dinheiro. interessante falar que você trabalha bastante com Lambda, né? Que diminui muito o custo da AWS e tudo mais. É, sim. Então lá o sistema ele foi feito muito rápido, então acabou que a gente teve que fazer algumas reestruturações no meio do caminho, mas basicamente a gente separa lá em microserviços e a gente tem uma fila de validação que vai mandando a entidade, a gente puxa ela e vai validando. Então, cada serviço está responsável por validar certas coisas. A gente tem validação, por exemplo, de país, cidade, compliance. Então, cada serviço está separado. E isso é o mais eficiente para nós, porque se você deixasse isso, um monolito, por exemplo, numa request, a request ia demorar 40, 50 segundos. Sim, então, com certeza. Com certeza. E tomando como gancho o que o Leandro tinha falado sobre a DVPL, linguagem antiga e tudo mais. Cara, ontem eu tava ajudando a minha namorada a fazer uma função uma tarefa muito simples, que era tirar dados de um SAP e mandar pra uma planilha de Excel já formatados. Só que é em VB, mano. Visual Basic, Jesus amado. nossa. É uma confusão danada. Mano, um arquivo, tipo assim, pra fazer uma parada muito básica. É um arquivo com 200 linhas, pô. 180 linhas, tá ligado? Muita coisa. E hoje em dia é muito interessante porque com a arquitetura dos frameworks, a gente tem ali, pô, e a orientação objeto também, a gente tem os ORMs, a gente tem bibliotecas específicas de web scraping, de diversas coisas, integrações e tudo mais. Então, acho que ficou tudo mais fácil, fica né? mais simples, Fica muito mais simples, cara, pra dar manutenção, pra desenvolver. Coisa que é muito difícil ainda, porque tem isso. Depende. Igual, é muito difícil você pegar uma empresa igual, sabe, que mexe com a ABAP. Muito difícil você pegar um negócio que já tem anos, que N empresas, Petrobras usa, CSN utiliza. Então você vai ver que é um negócio que já tá muito encapsulado, tá bem firme dentro da empresa. E pra você mudar isso, cara, não muda assim da noite pro dia e nem em anos, não. Uhum. Igual a TOTS, ela atualizou agora a linguagem, mas nem todo mundo utiliza. Sabe, são coisas muito retrógradas ainda. Com certeza. Só que isso, querendo ou não, assim, movimenta mercado, questão, porque você vai ver uma vaga de quem mexe com a BAP, SAP, quem mexe com... São pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, o mercado ainda é muito nichado, ainda você consegue ter bastante E tem aquele projeção ditado, nele. né? Que time que tá ganhando não se mexe, né, Não se mano? mexe. Tem isso também. Ainda existe programador, sempre vai ter um ou outro que vai se interessar e vai dando continuidade no legado, né? No legado, literalmente. Porra, legado demais. Tem poucas pessoas trabalham com isso por muita demanda, né? Então acaba que esses profissionais aí não ficam desempregados. Né? Não ficam, cara, não ficam. E o emprego
só rende mais, o salário só aumenta, porque também se o cara recebe uma oferta do outro, quem vai querer perder um... Igual quem mexe com COBOL pra programar É. caixa eletrônico, né, mano? Quem quer perder um programador que já leu Não um fonte quer. de 20 mil linhas? Não Você quer. repor um dele, o cara pode ser sênior em qualquer coisa. bytecode, é É. foda. Você falou, é muito difícil, cara. Assim, a empresa acaba dando mais valor do que as linguagens mais novas. Mas aí que tá. Se a gente parar pra pensar nesse lado, será que a nossa geração estuda essas linguagens legadas? Cara, Entendeu? Porque lá na frente, querendo ou não, vai ter gente, vai precisar de gente pra dar manutenção e talvez não tenha. É um bom Porque quem dá questionamento. realmente cara, manutenção no legado é a eu galera tenho um mais velha, pensamento- entendeu? Eu tenho um pensamento que assim, a gente faz tudo por demanda. Então, tipo assim, tem É. demanda, tá pagando, a gente vai lá e faz. Não importa o que Aprende seja. na marra, né? Aprende na marra, cara. Ainda mais que o mercado hoje em dia já vira outro assunto, né? Mas ainda mexe com arquitetura. Cara, tá difícil. Todo mundo sabe. Tá difícil. Tá complicado. Mas a gente vai. Chegou demanda, tem possibilidade de empregar. O pessoal aprende. Ainda mais que a curva de aprendizado hoje diminui muito com IA, com muito curso. Acho que é coisa. Isso é verdade. Pô, o papo tá bom, mas a gente pode continuar outro dia só falando do pessoal que tá aqui fora, o Natan, o Guilherme. Foi isso o papo de hoje, gente. Obrigado, boa noite. Muito bom, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.